vamos produzindo geneticamente, produzindo mais, nós vamos produzindo fatores produtivos mais, e aqueles genes que nós tínhamos para de resistência, de exposição, estão ficando cada vez mais internos. E não é só isso. Aí o cara chega assim, pá, eu tenho muito invasor. Vou lá e pego uma plantinha, corto o genético e põe lá e crio um soja transgênico contra o RR. Foi maravilha. Nossa, a primeira vez que eu peguei e botei um soja transgênico, botei glifosato, eu li assim, não podia mais ver Sencor, Scepter, entendeu? Esses herbicidas, tudo mais. Lá no sul era pior que não chovia, ou torrava o soja, né? Lembra, né? Torrava o soja lá com pivot, né? Aí a gente nem podia usar na nossa região muito lá, cobra e Classic, que era uma fiteira desgraçada que tinha lá. Eu aplica e não vai olhar a lavoura, né? Quando veio o transgênio, botava a lavoura e fazia aquela lavoura limpa, nossa senhora. Aí nós começamos a ver que a genética trazia benefício, mas trazia também problemas. Aí começou o Yellow Flash, a beirada, onde parava a barra. Porque a evolução genética ela tem que tirar de um canto para pôr no outro, não tem como aumentar os genes, né? Tem que tirar um para pôr outro. Claro, é substituição. É substituição. Tira uma parte ali, para botar outra. Aí tira esse braço para outro braço diferente. Não existe... Não, eu tô com um pouco, o cromossomo não vai ter tamanho na célula para a cabeça aumentando tanto. Então você faz isso aí. Agora uma coisa é o seguinte. Então essa genética, quer dizer, agora, se nós começarmos a produzir mais, ele vai comer mais. E vai ter que comer melhor, não é só isso. Cara, eu me lembro que os primeiros sojas plantavam no sul, lá no meio do milho, Santa Rosa, a variedade Santa Rosa, a primeira variedade brasileira de Santa Rosa era plantado soja, o milho, depois plantava soja no meio do milho. Sabe quando colhia o Santa Rosa? Quando dava os primeiros frios, que matava de geada, o cara cortava lá e colhia. Entendeu? Então não tinha um ciclo de 150 dias, 140 dias. Entendeu? Então nós fomos... Até na tua época lá, tu lembra ali, Leandro, que nós lá no sul tinha o nosso soja era 130, 125, 130 dias, lembra, né? Um couve era 140 dias lá. 135, 140 dias, pode somar. Sim. Entendeu? E nós fomos reduzindo esse processo de coisa. Então a genética veio a rebote. Aí acontece o seguinte, o que nós fazíamos? Lá no sul, vou dar um exemplo, soja e milho, soja e trigo. Eu me lembro que o pastor fazia o seguinte, ia financiar o banco para comprar bastante adubo no trigo, botava bastante adubo no trigo e não botava no soja, né? Porque daí o custo vinha no trigo, sabe também disso aí que fazia isso? Ou plantava soja e plantava, lá na região também, na Passo Fundo, Cruz Alta, plantava soja, tacava uma aveia, fazia gado da fronteira, né? E fazia aquele negócio. Não era assim? Porque milho era pau na certa nessa região, né? Lembra? Né? Não dava milho. Né? Não dava milho, aí veio só, então não tinha quase milho, tinha milho de safra, Santa Catarina, Paraná, ali não tinha milho. Só subia milho quando tinha o troca-troca, quando dava ruim só, e subia o milho. Então, foi adubando melhor. Aí nós tivemos um advento, que eu me lembro bem, que eu participei, que eram metas da Embrapa, né? Que era Monsanto, Embrapa, Trevo, Agroceres e Semeato. Eu participei disso, dei muita palestra no Rio Grande do Sul para esse processo, para começar a fazer plantio direto. E aí eu me lembro quando fez plano, já o produtor no 50% já plantava plantio direto no estado, já tinha plantio mal feito era. Aí veio aquelas primeiros plantio direto que eu fiz lá, e aí tu via a nutrição, a gente plantava gramoxone e gramoxil sequencial fazendo aí, começou a adubar. E começou daí a descobrir adubação diferente. Não era mais convencional. E aí, nessa época que a gente começou a ver que nós tínhamos que ter adubação melhor. E aí começou nós ter... Tu sabe que ano começou a surgir os primeiros micronutrientes em soja, né? Rapaz, eu lembro do molibdênio, do cobalto. Cofermol. Lá em 93, 94. Cofermol. Primeiro que veio. Comol, Cofermol. Primeiro nutriente. Até a Embrapa não rezava, depois mais tarde... Então ali começou o negocinho de usar, entendeu? Começou a usar. Então aí nós começamos a ver. E eu naquela época comecei a estudar, eu comecei a notar que o primeiro nutriente que eu tinha que trabalhar na época não era Cofermol, era boro. E quantos paletos viu falar? Eu era chamado, até por pouco tempo, é o Fernando Boro, né? Porque eu via a necessidade disso aí. Então toda essa necessidade de usar... Então tu colocou uma coisa interessante, sim. Hoje nós temos que pensar realmente em
moderar o nosso uso de macro, diminuir muitas vezes, né? De quilos, diminuir. Adicionar os micros, para não escolher mais, escolher tonelada. Essa é a regra que tem. Agora, hoje eu vou dar uma palestra, eu vou falar de um elemento que eu acho que, por ele não ser essencial, ele não é colocado, que é o silício. Entendeu? O silício. Por quê? Eu já em uva, no Peru, eu já uso silício lá como dados de análise. Nós não temos padrões. Vamos ter que ter selênio, vamos ter que ter níquel de padrão. Entendeu? Vamos ter que ter esses padrões. Professor, e você falou do boro, pensando na fisiologia da planta. É por isso que ele é o primeiro que você começou a trabalhar mais forte. É isso, Por né? quê? Porque é o seguinte, eu vou dar na palestra, eu vou dar uma situação. A evolução das plantas de Deus que fez isso, ele foi muito prático. O elemento boro é um elemento que ele é um metalóide, ele não é metal e não metal, ele é um meio termo, ele é um meio, né, não é masculino, ele fica ali no meio termo, meio frutinho. Só que no solo em meio ácido, ele não dissocia, ele fica um carga zero. Então ele tem um problema sério de que qualquer volume de chuva maior ele é perdido. Aonde ele não perde? Na matéria orgânica, então palhado, onde você tem lá, coisa e tal, ou ele fica absorvido. Mas daí ele não é fonte, ele é dreno. Não é fonte, é dreno. Então, esse é o primeiro aspecto eu não entender. Agora, na planta, o que ele faz? É fisiológico. Tudo o que nós temos de genética tem que ser expressado. A cor do olho, o formato, tudo nosso aí, tudo genético, né? A gente perdeu a metade do pai e metade da mãe. E é um erro a gente dizer que a genética nossa, metade do pai e metade da mãe. Não é. Nós temos mais genética da mãe que do pai. Por quê? A genética da nossa mitocôndria é toda da mãe. É da mãe. Entendeu? É da mãe. Então, nós temos lá. Então, toda essa tem que se expressa. Então, tem que estar aqui e executar. Como é a transgenia, tem que estar aqui, tem que executar. Agora, para você executar isso, você tem que fazer uma replicação. Entendeu? Essa explicação é boa e vale a pena prestar atenção. A replicação. Então, tá aí lá. É uma fita dupla. Porque que pareça, é 2 parzinhos que fazem tudo nós. Então, adenina, guanina, base púrica, citosina e timina, base pirimide. Então, pegar um trilho de trem, né, e os dormentes é os 2 parzinhos. Entendeu? Então, isso, cara, se soubesse qual é o tamanho disso, é enorme. Entendeu? É um tamanho imenso disso aí. Agora, como é que a planta é feita? Ela tem uma enzima chamada quinase que ela abre essa fita. E tem um nutriente importante aí, né? Abre a fita aí, né? Abre a fita. E aí vai fazer uma cópia de só de um lado. Sim. Por que existe os 2 lados? É para dar segurança de manter material genético, entendeu? É uma trava. Se sair um, não pode entrar outro. Então, para não trocar, senão ia dar... Isso acontece de vez em quando, a trocância genética chama-se crossing over, que é uma mudança que é a quebra desse processo. Então, a evolução, talvez, um crossing over positivo vai fazer uma evolução e um crossing over negativo vai acabar com o indivíduo. Então... Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí, para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.